Está aberta a primeira audiência pública de 12 de agosto de 2024 para explanação e debate. Projeto de Lei Complementar número 6/24 do órgão executivo dispõe sobre a alteração parcial da Lei Municipal número 2065 de 2013 para fixação de critérios técnicos de mérito e desempenho para a nomeação de diretores escolares no município. Muito boa noite a todos os presentes. Sabe aqui quem se faz presente no plenário, a quem acompanha pela TV Câmara. Quero registrar a presença do nobre vereador Jair Silva aqui conosco. E também para compor a mesa, explanar e tirar as dúvidas, os técnicos que participaram da elaboração do projeto, o professor Elton Carlos Heller Pedroso, supervisor de ensino, convida a vir ao plenário, por favor. Professor, tudo bem? Manda bala. Qualquer cadeira. Passo então a palavra ao técnico da Prefeitura para a explanação do projeto. Com a palavra, professor Elton, fique à vontade. 1, 2. Boa noite a todos. Boa noite. Conforme a regulamentação da nova lei do Fundeb, Lei 14.113 de 2020, que solicita que regulamentamos a escolha do diretor das unidades escolares, faz-se alteração no artigo 20 e no artigo 23 da Lei 2065 de Caraguatatuba, de 2013. Né? Anteriormente, era a indicação do Poder Executivo, a escolha do diretor de escola, e agora, conforme a regulamentação da lei do Fundeb, para que recebemos o VAR, né, que é uma lei, um complemento dos recursos para pagamento do funcionário público, né, do professor profissional da educação, nós vamos seguir a condicionalidade sugerida pelo governo federal, que é de qual forma? A escolha do diretor ela passa por 3 processos. Processo de mérito, desempenho e participação de toda a comunidade escolar. Todos os atores da unidade escolar participarão da escolha desse diretor. Ela não fica mais somente na mão do Poder Executivo. Tá? Sobre o processo de mérito, são os documentos sugeridos pela Secretaria de Educação, que comprovem os dados mínimos para exercer a função de um diretor, como tempo de profissão, né, de exercício como professor, ser efetivo na nossa rede, ter formação de pós-graduação, em caso de ser só licenciado para a educação, ou ter pedagogia, ter exercido no mínimo 2 anos do magistério e ser aprovado na avaliação por uma comissão. Quem pode participar desse processo de mérito e desempenho? Todos os professores efetivos na nossa rede municipal. Tá? O que essa lei traz de benefício? Todos os professores poderão concorrer igualmente. Né? Passa a ser olhado o trabalho que esse professor vai desenvolver dentro da sua unidade escolar. O segundo processo, que é o desempenho, é uma avaliação que vai ser elaborada por uma comissão formada na educação. Quem que vai compor essa comissão? Essa comissão vai ser formada por membros da Secretaria da Educação, representantes de cada setor da educação, professor do ensino infantil, um professor do ensino fundamental anos iniciais e professor do ensino fundamental anos finais. Após aprovado no processo de mérito e desempenho, que é um processo eliminatório, passaremos para a terceira etapa, que é a eleição, o processo democrático dentro da unidade.
Mas qual unidade esse professor vai concorrer? Na unidade que ele tiver interesse. Ele vai se indicar para uma determinada unidade no qual ele vai concorrer o pleito eleitoral. Vai poder fazer um processo, né, de campanha, vai ter um prazo para esse período, e depois passará por essa eleição onde todos os funcionários que atuam dentro da unidade poderão votar, e mais os pais dos alunos. Lembrando que aluno com 16 anos também poderá votar, seguindo o padrão eleitoral nacional. Em caso ser menor, o pai vai votar, mas não acumulando voto. Se ele tiver 3 filhos na mesma unidade ou em outra, ele poderá votar somente uma vez. Registrar aqui também a presença do nobre vereador Gil Oliveira, da qual perguntam, os nobres vereadores perguntam sobre o projeto. Vereador Jair Silva, estão com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, professor e diretor Elton. Boa noite aos servidores da casa e a todos vocês que estão aqui presentes. É um prazer recebê-los aqui. Eu vejo esse projeto de bom tom. Eu acho que nós devemos realmente reduzir a indicação do executivo, né, que são mandatos de 4 em 4 anos, e promover o mérito, promover o concurso, promover a vontade da população que atua nos bairros. Então, eu já dei uma lida nesse projeto e eu vejo de bom tom. Da minha parte, vai ter o voto favorável, sem dúvida. Está muito clara a mudança. Muito bem. Gil? Ok. Professor Dalton, eu tenho uma pergunta, uma colocação, claro. 2 perguntas eu encaixo aqui. Esta eleição, este momento, serve para diretores, vices e coordenadores? Caso não, como ficaria? E qual o tempo? Está no projeto, mas para ficar bem claro, qual o tempo de mandato tem esse diretor eleito? Vamos lá. Esse processo eleitoral cabe somente ao diretor, né? Se nós estivéssemos fazendo um processo de concurso público, seria também só para o diretor. Por quê? Da mesma forma que já acontece em outros órgãos federativos, como o Estado, o diretor, após passar no concurso, ele faz a indicação da sua equipe técnica, que depois vai ser aprovado ou não pelo Poder Executivo junto com a Secretaria de Educação, né? Esse período de mandato será um período de 2 anos, Isso. Permitida a reeleição, tá? Sempre lembrando que esse professor ele passará anualmente por uma avaliação feita pela comissão, essa comissão que vai ser formada durante esse processo, que vai acompanhar para ver se realmente esse diretor está executando toda a função dele, né, na unidade escolar, garantindo a qualidade do ensino na unidade que ele está atuando. Muito bem. Bom, antes de passar os microfones, então, aos presentes, e também quem mandou perguntas, caso mandou via online, eu quero lembrar a todos os munícipes que nos acompanham de forma virtual, e também, claro, pela TV Câmara, no YouTube, que o nosso WhatsApp, 12 99718 5769, está sempre aberto para que todos possam participar, enviar suas dúvidas ou sugestões, inclusive neste momento, durante a audiência. Solicitamos somente que se identifiquem. Nesse momento, eu abro o microfone ao meu lado esquerdo, o servidor Fernando Macedo, ficará com o microfone aqui, no lado esquerdo, próximo à câmera, para que cada um dos presentes possa fazer pergunta. Alguma pergunta dos presentes? Ok, por favor. Quem tiver, por favor, levante-se e se dirija até o servidor ao microfone. Peço apenas que faça perguntas do assunto. E se identifique, por favor, nome e bairro. Gislaine de Oliveira, bairro do Tinga. Primeiro, eu acho uma pena terem marcado essa audiência pública numa segunda-feira, que é obrigatório a HTPC, e não consegue alcançar todos os servidores da educação na forma que deveria ter sido feita. Essa lei, ela visa adequar a legislação local às condicionalidades do VAR, que é o valor aluno ano regular. Que, por sua vez, visa incentivar a instauração do processo democrático na
na gestão escolar, né? Que os gestores passem por essa eleição, como você esclareceu na primeira pergunta, e essa equipe gestora passe por esse processo democrático. Por que esse projeto não inclui os demais cargos de gestão? O vice-diretor e o coordenador pedagógico. A segunda pergunta, essa é a primeira, tá? Porque essa legislação não acompanhou as atualizações do Plano Municipal de Educação, que deveria ocorrer a cada 2 anos. E porque não foi feito no prazo correto e porque houve a perda de R$ 2.948.201,02 pela não realização dessa legislação no tempo hábil de inscrição no VAR, que se encerrou em setembro de 2023. Agora eu vou, em relação ao texto legal mesmo, que a alteração do artigo 23, no inciso 2, que fala do diretor de escola, que será indicado pelo secretário municipal de educação após escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre os candidatos. Quem integra essa comunidade escolar e como será feita essa consulta? Eu vi que o senhor respondeu que seria por eleição, né? A lei em nenhum momento fala desse processo democrático aí, essa eleição, como será realizada. Continuando o texto legal, aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Como será realizada essa avaliação? Quem vai realizar essa avaliação de mérito e desempenho? Só. Convidar o professor Rodolfo a compor a mesa. Vem cá, professor, por favor. Acompanhe aqui o professor Elton, para que possa acompanhar o procedimento. Professor Rodolfo, professor Elton, fica à vontade. Boa noite. Gislaine, respondendo a sua primeira pergunta, tá? Que é em relação ao porquê não do processo para vice-diretor e coordenador, tá? O primeiro passo é sobre a confiança da equipe gestora. Eu te trago o exemplo de quando eu estava como diretor, que a minha equipe foi toda indicada por mim. O diretor ter essa confiança nos seus pares faz com que ele consiga desenvolver um melhor trabalho. Isso acontece em quase todos os entes federativos. Como eu falei, o Estado que faz o concurso, né? O diretor ele faz a indicação dos nomes para vice-direção e coordenação. Então, se torna democrático você trazendo essa condição do diretor para passar por um processo seletivo, né? Vamos usar esse termo, e depois ele indicar os nomes que vão compor esse grupo dele, tá? Como que vai acontecer isso? Você fala ali do artigo 2º, artigo 23, parágrafo 2º, sobre a participação do secretário e do prefeito, né, nessa escolha. Na verdade, todos os processos ele que assina a nomeação, não importa qual o meio que vai ser utilizado. Como eu te falei, quem vai definir o processo de mérito e de desempenho é a comissão que vai ser formada ainda, né? Até o dia 31 tem que sair o decreto, para que a gente tenha tempo hábil de fazer a inscrição no VAR, para não perder novamente. O ano passado nós inscrevemos mais dentro do modelo que nós já tínhamos na Lei 2065, e ela foi negada pelo governo federal. Por isso que hoje nós estamos correndo para cumprir o prazo determinado pelo governo federal nesse ano. Então, nós temos até o 31 de agosto para a gente lançar o decreto, para que a gente possa receber esse recurso, tá? Então, a avaliação de mérito e a avaliação de desempenho serão definidos por essa comissão. Vou trazer uma base para você. Serão formados por 4 membros da Secretaria de Educação, 3 professores, 1 representante do Conselho Municipal de Educação, indicado pelo presidente do Conselho, e 1 representante do Fundeb. Tá? Então, tem uma paridade aí significativa. Tá? Se a preocupação hoje existe por, tem uma brecha, o governo consegue indicar? Não. Se você reparar na paridade, hoje o maior número é fora da Secretaria de Educação. Tá?
Essa avaliação, ela vai ser elaborada conforme essa comissão definir nas reuniões dela, tá? E vai estar bem explicadinha dentro do edital que vai ter que ser lançado nesse período. Eram essas duas perguntas, esses dois questionamentos? Ok. Ok, próxima pergunta, por favor. Bom, boa noite. Boa noite. Eu sou a professora Paula Bueno, pertenço ao quadro do magistério do município há 25 anos, sou uma militante da educação pública e também conselheira municipal de educação, e no presente momento estou na presidência desse importante colegiado de monitoramento e orientações dentro das políticas públicas educacionais dentro do nosso território de Caraguatatuba. Bom, eu acho que é importante para todos nós que estamos aqui nesse momento e estaremos na próxima quinta-feira reunidos para discutir esse projeto de lei complementar, fazer uma breve contextualização dele. Por quê? O propósito principal de nós estarmos aqui essa noite e de nos reunirmos novamente na próxima quinta é fazer uma alteração no nosso plano de carreira dentro do município de Caraguatatuba, que vai regrar novas formas de provimento do cargo de gestor escolar. E o porquê disso? É importante a gente reconhecer que, desde a Constituição de 88, nós temos o conceito de gestão democrática escolar instituído no sistema educacional público brasileiro. Logo depois, nós tivemos ali, dentro da redação da nossa Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, que aconteceu lá em 96, no seu artigo 14, mais uma vez, a questão colocada de forma pontual sobre a necessidade dos sistemas educacionais, sejam eles municipais, estaduais ou federais, instituírem mecanismos que garantam princípios democráticos no seu processo de escolha. Bom, logo depois, nós tivemos aí o Plano Nacional de Educação, nosso último, que foi aprovado, sancionado em 2014, e que recentemente teve a sua vigência prorrogada até dezembro de 2025. Em consonância a esse importante documento basilar da nossa educação, essa casa aprovou, lá em junho de 2015, o nosso Plano Municipal de Educação, acredito eu, que com a participação de muitos dos vereadores que aqui ainda permanecem. Ambos os planos, tanto o Plano Nacional quanto o Plano Estadual e o nosso Plano Municipal de Educação, estabelecem como meta, para ser mais específica, a meta 19 deste importante documento, a instituição de critérios democráticos de escolha do gestor escolar. Então, infelizmente, a gente precisa reconhecer que essa discussão acontece de forma tardia, visto que nós temos documentos basilares que orientam que essa discussão aconteça há tantos anos. Mas, felizmente, estamos aqui para fazer essa adequação da nossa lei. E por que esse momento foi definido como sendo hoje, mês de agosto, dentro do nosso território? Porque no último ano, de acordo com a análise de monitoramento do Ministério da Educação, que segue para a concessão do VAR, que é uma complementação do Fundo de Financiamento da Educação Básica, conhecido como Fundeb, ele estabelece, a nova legislação que foi publicada em 2020, estabelece como critério 5 condicionalidades. Entre elas, a primeira, a gestão escolar. A única que o nosso município, infelizmente, durante o ano de 2023, não conseguiu comprovar que realizava de maneira democrática. E é em virtude de todo esse contexto que hoje nós aqui estamos para discutir esse importante momento de reavaliação e adequação do nosso plano de carreira. Bom, dentro desse lugar de fala, quando eu me apresentei, que eu deixei
aqui eu acho que de forma bem clara, né, apresentada, eu tenho algumas coisas aqui, alguns apontamentos que eu acho importantes serem considerados e respondidos pelos membros que aqui estão para debater a questão. Bom, o documento que foi exposto para análise e acompanhamento do quadro do magistério, que é quem de forma direta vai ser impactado com essa mudança, né? E da população também, que é o maior interessado e beneficiado por essa mudança, que visa, como eu acabei de frisar, a necessidade de tornar o processo democrático, ou seja, que garanta efetivamente a participação da população nesse processo de escolha, avaliação e monitoramento dessas condições que serão estabelecidas por esse projeto de lei complementar. Bom, e aí então a gente percebe que dentro do corpo do texto da lei, do PL 06/24, que nós temos no site da Câmara, disponibilizado para leitura, todas essas questões ampliadas ali na compreensão, até agora, por exemplo, por você, Elton, elas não constam de forma da redação da lei. Então, nós apontamos o seguinte, que o projeto de lei complementar, ele sustenta que as definições fundamentais do processo sejam publicadas em posterior decreto. Nós acreditamos e indicamos a necessidade de que esses aspectos que versam sobre essas particularidades, que, na verdade, é de essencial importância que essa casa compreenda, que quanto mais clara e objetiva ela estiver no corpo da lei, mais democracia ela vai garantir no processo de escolha. Portanto, a gente faz esse apontamento da necessidade dessas particularidades não dependerem da publicação de decretos de prefeitos que estejam na gestão de épocas diferentes. Nós queremos e desejamos que, para que seja garantido o princípio democrático, para que essas condições sejam definidas no corpo da lei. Uma outra questão é com relação a esse registro na objetividade da definição dos critérios de provimento, não só do cargo de gestores das escolas, como também compreendendo todos os componentes das equipes técnicas escolares, como coordenadores pedagógicos, vice-diretores e supervisão escolar. Porque quando a gente faz uma lei que contempla todos esses profissionais que atuam de forma sistêmica na gestão escolar, a gente compreende esse sistema da forma que deve ser, que é justamente da forma ampla e integrada. Um outro apontamento que nós colocamos da necessidade é que, dentro dessas definições, estejam contempladas no corpo da lei aspectos que definam a regularidade desses processos, dessas avaliações, dessas provas que acontecerão de mérito e desempenho. Que elas também definam de forma clara e objetiva qual é o papel da comunidade escolar nesse processo de escolha. Qual é o papel da Secretaria de Educação, qual é o papel dos conselhos que envolvem o monitoramento da educação pública municipal. E, por fim, nós também solicitamos que seja revista, na concepção da elaboração dessa lei, um detalhamento para que nós possamos, então, também prever situações excepcionais, como, por exemplo, de vacância de cargo, que pode acontecer a qualquer momento dentro da vida funcional dos nossos professores. E, para finalizar, eu gostaria de colocar aqui, para os nobres vereadores e para todos os interessados aqui presentes na audiência, a sugestão de leitura dos planos de carreira do município de Diadema, que é a lei municipal deles 353/12. O plano de carreira, que contempla de forma mais ampla também, que foi elaborado no município de Campinas, é a lei municipal 12.987/2007. E, por fim, que leiam também, que sirva para que
nós possamos estruturar melhor essas alterações, o plano de carreira vigente no município de São Paulo, que foi aprovado lá em 2007 e tem o número 14.660. Bom, a princípio, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigada. Obrigado, professora. Passa a palavra. Comentário? Professor Rodolfo. Boa noite todos presentes, presidente. Boa noite. Os vereadores aqui presentes, cumprimentar todos os servidores de educação, toda a população, aqueles que também nos ouvem por outros meios de comunicação, cumprimentar o supervisor Elton. Bom, primeiro, a gente começa trazendo uma reflexão sobre o conceito de gestão democrática na escola pública. Então, quando você fala de gestão democrática, é importante a gente voltar lá para o que diz a Constituição Federal, para o que depois diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece, dentre os pilares da gestão democrática, a participação dos colegiados da própria escola. Dentre eles, o Conselho de Escola, dentre eles a Associação de Pais e Mestres, dentre eles o Grêmio Estudantil. Então, a própria legislação supralegal já nos diz quais são esse conceito de como deve ser praticado a gestão democrática dentro da escola. E aí existe uma discussão filosófica, da qual a gente não vai se prolongar, da democracia mais horizontalizada, enfim, uma série de outras questões. Mas ocorre que a gente entende legalmente como uma gestão democrática, de certa forma, representativa, que se compõe na forma dos seus conselhos, tal como é no Conselho Municipal de Educação. E essa adequação legal, não sei se o supervisor Elton, que me antecedeu, já trouxe, ela é uma adequação da nossa legislação em virtude de que, tempos atrás, ou melhor, antes da implementação dessa nova lei do Fundeb, ou até o ano anterior, nós não tínhamos não só essa condicionalidade, mas nós não tínhamos esse questionamento por parte do Ministério da Educação. Então, também para nós, e aí não foi uma questão de perda de prazo, como foi dito anteriormente, mas foi uma questão de que os técnicos do Ministério da Educação entenderam que a forma como era feita essa escolha não atendia aquela condicionalidade. Então, não houve ali uma omissão da Secretaria de Educação de não cumprir um determinado prazo ou fazer uma determinada etapa daquilo que a lei previa, A Secretaria de Educação informou ao MEC que eram feitos os procedimentos conforme dizia a própria Lei 2065, Então, isso só para a gente deixar registrado. Bom, para além disso, eu posso dizer pela rede estadual, por inclusive ser servidor da rede estadual de educação, nós temos experiências algumas que não foram muito exitosas, sobretudo na indicação desses gestores que não tinha uma certa relação com o gestor da escola. É muito, para quem está na escola e quem já teve experiência em gestão, independente da concepção filosófica e ideológica, sabe que o gestor de escola, ele é um executor de políticas públicas, Ele não cria políticas públicas, ele executa as políticas públicas, Então, quando você tem uma equipe que não entende o cumprimento dessas políticas públicas de uma forma minimamente uníssona, você tem uma certa dificuldade de gestão. Isso aí, o Estado de São Paulo, por exemplo, já inovou uma série de resoluções, uma série de formas de provimento desses cargos que até então não é de provimento efetivo, porque só para vocês entenderem, na rede estadual existe o provimento designado e existe também o provimento pelo concurso público, e essas formas elas não foram muito exitosas, tanto que hoje a equipe escolar passa também sobre a avaliação ou passa sobre o condão da apreciação do diretor da escola, que é aquele que, de certa forma, exerce ali um papel de liderar ali junto com a sua equipe todos os processos metodológicos, pedagógicos que vão ser cumpridos, administrativos, que vão ser cumpridos no âmbito da escola. E aí a última questão que a colega Paula levantou,
Com relação ao decreto regulamentador, não existe divergência no texto legal, é um procedimento cabível, né? Todas as legislações, inclusive as próprias legislações da rede estadual, né? Ela usou como exemplo o Estatuto de outras prefeituras, por isso que eu também estou usando como exemplo, né, a legislação estadual. É previsto o decreto regulamentador, ou depois, a posteriori do decreto regulamentador, até inclusive a possibilidade do uso de resolução por parte do secretário municipal, né? Mas o que é importante é preservar o princípio de gestão democrática. Eu acho que esse é o grande ponto, e eu acho que o texto traz isso, né? O texto que está sendo apresentado pela Secretaria de Educação, pelo Executivo, traz isso, que é garantir essa participação democrática, né? E depois, posteriormente, que esse decreto regulamente. Não há nenhuma obscuridade com relação a isso. Eu penso que, no ponto de vista de trazer isso claro, que vai ser feito democraticamente, e aí a gente vai discutir esses critérios de gestão democrática, eu acho que é um avanço que essa alteração legislativa faz, né? E que, sobretudo, se garanta o cumprimento dessa condicionalidade para que a gente torne a receber, né, aquela cota parte de 2,5% que é previsto, né, da lei do Fundeb. Muito bem, mais uma pergunta? Por favor. Nome e bairro. Boa noite, meu nome é doutora Selma de Freitas, eu moro no bairro Massaguaçu. As colegas aqui muito bem explanaram praticamente todas as dúvidas que a gente detém com relação a isso. Foi muito bem explanada por elas e o senhor também, né, nas explicações. O que eu queria só ver realmente mitigado, porque a comprovação desse decreto é pelo descumprimento mesmo do artigo 14 da lei, né? Porque o decreto ele é possível e passível de ser feito. Então, é realmente um estabelecimento de que não foi cumprido isso. E se para ficar mais claro, a afirmativa de que esse fundo do Fundeb não foi realmente estabelecido, ou regularizado, ou implantado, ou solicitado na época correta. Só para ficar mais claro, já que é uma audiência pública, para que fique mais claro, mesmo tendo toda essa possibilidade de regulamentação pelo decreto. Queria só a confirmação, né, da não execução do artigo 14 da lei. Obrigada. Como o Rodolfo falou anteriormente, não teve o descumprimento do prazo, tá? Nós cumprimos, sim, o ano passado o prazo, explicando como que era o processo feito em Caraguá, que é considerado, de acordo com a nossa legislação 2065, democrático, só que no entendimento do MEC, não cumpria conforme a condicionalidade exigida pelo Fundeb, né, como o VAR. Tá? Então, a primeira condicionalidade do VAR, para conseguir o VAR, ela diz avaliação de mérito, avaliação de desempenho e a participação da comunidade escolar. Então, hoje, nós estamos simplesmente fazendo os ajustes dentro do que eles exigiram de alteração. Tá? Próxima pergunta. Nome, endereço, por favor, bairro. Boa noite a todos, meu nome é Ágata. Boa noite. Eu sou do Sumaré, sou advogada, e acho que até como a professora Paula muito bem falou, que tem um lugar de fala muito grande. Então, o meu primeiro pedido à presidência e aos vereadores é que, tendo em vista que hoje é um dia obrigatório de presença no HTPC, que seja propiciado, além do dia 14, salvo engano, mais uma data de audiência pública para que todos os professores envolvidos nessa lei estejam presentes. É isso o fundamento da audiência pública, a participação da população e, principalmente, daqueles que mais serão afetados, que é a rede escolar. Tá? Então, esse é um pedido, se puder atender, seria ótimo. Eu entendi também a questão da não perda de prazo, tá? Mas acredito que tanto que a doutora Lala, quanto a doutora Selma, quanto a Paula muito bem falaram aqui, é que essa lei é tardia. Os parâmetros para o VAR, ela deriva da Lei 14.113 de 2020. Então, o questionamento aqui é por que o Poder Executivo não fez a proposta dessa lei anteriormente.
não acompanhou a atualização. Porque, de fato, a lei que é utilizada hoje, ela é uma lei inovadora para a época, que foi 2013, se não me engano, 14, perdão. É uma lei inovadora. Caraguatatuba foi uma das primeiras cidades a fazer esse parâmetro de qualidade do corpo que administra a educação. Porém, com o passar do tempo, nós estamos falando aí de 10 anos. Isso já poderia ter sido atualizado e evitado a perda desse subsídio tão importante do VAR. Então, esse é o meu questionamento. Eu entendo o que foi feito, eu entendo o que foi mandado, mas por que não foi atualizado antes? E só agora, perto da eleição, perto da troca de gestão, que está sendo feita a toque de caixa, porque o prazo está aí de agosto, 31 de agosto de 2024. Por que esse toque de caixa? É só essa questão, tá bom? Obrigada, mas as explicações estão muito boas. Boa noite, Agatha. Vamos lá. Primeiro falar do HTPC, né? HTPC temos praticamente a semana inteira, tá? Hoje, de segunda-feira, acontece para o Ensino Fundamental 2, que agora nós chamamos de anos finais, né? Na terça-feira, acontece para os anos iniciais. Aí nós temos hoje uma rede onde a maior parte dos professores dobram. Então, nós temos professores que cumprem de quarta, de quinta, de sexta, tá? Então, a semana inteira, não tem escapatória. Por isso, nós temos hoje, que contempla parte dos nossos professores, e teremos na quinta-feira novamente, tá? Então, contempla os 2 blocos de professores, né? Nós não vamos conseguir contemplar todos ao mesmo tempo, numa única reunião. O outro fator, assim, você falou do toque de caixa, pensando no período eleitoral, se você for pensar, essa é uma lei que não beneficia governo nenhum. Por quê? Porque eu não vou poder indicar mais meu nome. Eu estou trazendo o direito de igualdade para todo mundo. Todos os professores, olha, pela primeira vez, todos os professores poderão concorrer de forma igual. Todos. Aquele professor que está na unidade escolar, principalmente, ele sai na vantagem, Agatha. Porque ele está próximo da comunidade, está próximo dos pais. Imagina só, eu como supervisor, fazendo minha inscrição para concorrer na unidade que eu sou efetivo, concorrendo com o professor daquela unidade. Quem sai na vantagem? Por mais que eu tenha tempo, vamos imaginar, aquele período da semana eleitoral que nós vamos ter de campanha dentro das unidades, né? Vai lá no portão da escola e faz a campanha, apresenta a proposta. O professor que está na unidade ainda está na vantagem. A condição de concorrer passou a ser igual. Não tenho mais vantagem em ser amigo do vereador A, vereador B, do prefeito, de quem for. Todos têm a mesma condição com esse modelo que está sendo colocado. Na verdade, hoje, a nossa corrida é para que terminamos dentro do prazo, para que nós não percamos 5 milhões de reais, tá? Que é um recurso importantíssimo para valorizar o nosso profissional da educação, tá? O restante do seu questionamento, o professor Rodolfo vai lhe dar, tá? Agatha, né? Então, Agatha, na verdade, não é que ele é uma lei que devia ter sido feito antes. Ou deveria, não é essa a questão, não é o mérito dessa discussão. Porque até então, a administração municipal, na Secretaria da Educação, entendia que a lei atendia os critérios das condicionalidades, você entendeu? Porque nós só não recebemos o ano passado, a partir do ano passado. E aí, inclusive, eu também sou membro do Conselho Municipal de Educação, né, com aqui outros pares que estão presentes, que é presidido pela professora Paula. Então, nós, quando recebemos esse documento, eu não lembro quem foi, não sei nem se foi a Paula que levou na ocasião, ou que postou no grupo, né? Acho que ela teve acesso pela UNCM, não foi isso? Sim, sim. E aí, a partir daquela discussão que nós começamos a nos debruçar, aí existe evidentemente, todo um processo de discussão que passou pelo Conselho Municipal de Educação, depois passa pela Procuradoria Jurídica do município, né, que aí você tem que ter um parecer do procurador, aí depois do parecer da Procuradoria tem que ter a minuta do projeto de lei, né, o projeto de lei tem que atender tantos critérios
jurídicos na pessoa da Procuradoria, como os critérios de poder discricionário do Poder Executivo, de dizer se aquele projeto atende ou não ao que ele entende como política pública adequada ao município, e por isso que depois de todo esse processo, nós chegamos a esse texto que precisa, nesse momento dessa aprovação agora, para que a gente não perca o dinheiro futuro, né? Então, é essa a questão. Nós também recebemos com surpresa esse não atendimento, né? Porque o ano retrasado estava tudo ok, não foi isso, Paula? O ano retrasado nós recebemos, entende? Então, assim, o ano repassado nós recebemos o VAR, aí depois simplesmente o MEC falou que a gente não atendia mais. Então, peraí, a gente tinha uma lei que atendia, depois a gente já não tem mais, e aí a partir desse não atendimento que começou a se debruçar para essa adequação legislativa, para que a gente não perca o dinheiro futuro, né, que é custoso, que ajuda ao financiamento da educação, sem sombra de dúvida. Tá? Foi por isso. Tá bom? Mais uma pergunta? Boa noite, gente, a todos. Meu nome é Maíra, eu sou professora da rede, bairro Indaiá. Boa noite, né? Maíra. Boa noite. E eu queria, na verdade, fazer coro à Paula e à Ágata, porque eu não estava no início da audiência, porque eu estava na escola ainda. 6 horas é um horário ruim, né? A gente sai 6h15. Então, não consegui chegar a tempo do início de uma audiência que é tão importante para todos os profissionais da educação. E eu queria questionar de novo, que eu acho que assim faz todo sentido a indagação da Ágata, porque a toque de caixa, porque em janeiro desse ano, eu fui a uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação, mesmo não fazendo parte dele, inclusive eu vi que eu não tinha direito a voto, só a fala, no máximo, né, nele. E o tema dessa reunião extraordinária era justamente o fato da gente ter perdido essa verba. Sendo que o Conselho Municipal de Educação estava questionando a administração desde o ano passado, em agosto do ano passado. Então, assim, tinha necessidade, eu sei que a gente tem um prazo, que acaba agora no final do mês, mas por que, então, essas audiências estão sendo feitas só agora? Eu fiz um questionamento no dia dessa reunião extraordinária, um só. Eu queria que esse projeto fosse amplamente debatido entre profissionais da educação. E é o que essa gestão não fez, mais uma vez. Então, eu queria deixar esse registro aqui também. Está a toque de caixa sendo conduzido por opção política. Ok. Próximo. Sem perguntas presentes? Então, agora passa as perguntas online. Tem uma pergunta online, Vitor? Não? Não tem uma pergunta pelo WhatsApp? Ok. Vereadores, alguma pergunta? Não? Então, finalizadas as perguntas do público presente, também não havendo pelo WhatsApp, eu passo aos professores Elton e Rodolfo para as suas considerações finais, caso queiram. Eu vou finalizar aproveitando a fala da professora Maíra. Professora, na verdade, nós estamos apresentando só agora para a população, mas nós estamos debruçados nesse projeto de lei, essa alteração, já faz algum tempo, tá? Como o professor Rodolfo colocou, precisa passar pela Procuradoria da Prefeitura para análise do conteúdo e ele transferir para nós, pedindo as correções e em todo esse trâmite, né? Após essa finalização do texto, foi enviado para essa casa, para leitura, né? Todos sabem que a casa estava de recesso até a semana passada, e aí estamos seguindo o período também que essa casa permite a explanação do projeto, tá? Mas desde o final do primeiro semestre a gente já está trabalhando nesse documento. Eu queria concluir dizendo que a gente tem que ter coragem, sabe? E o que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aquele ditado antigo que, quando as pessoas falavam assim, ó, antes tarde do que nunca? Eu acho que, e não é de forma pejorativa, presidente, trazer isso com uma reflexão de que a gente tem que ter coragem. Porque, veja bem, existe somente duas opções. Ou você tem a opção de enfrentar o problema, e aí
cada um tem a concepção que quer. A gente está perto aí de uma eleição municipal, por exemplo. E aí você poderia simplesmente ter arquivado esse projeto, você segura aí R$5 mil de orçamento represado, e você não enfrenta o problema, e você empurra para o ano que vem. Então não é essa a questão. Eu acho que o poder público municipal, na pessoa da nossa secretária e do prefeito, que é o autor do projeto, teve coragem de dizer, olha só, nós temos um problema, depois que foi debatido, porque existem as câmaras, existem os locais adequados para fazer a discussão, é importante fazer a alteração legislativa. Então, a gente está fazendo a toque de caixa? Ou a gente vai deixar de fazer e perder 5 milhões de financiamento para a educação? Eu queria saber, nós vamos sair daqui amanhã e falar assim, ó, os vereadores vão sair daqui amanhã e vão falar assim, ó, nós não votamos o projeto de lei porque foi feito a toque de caixa e vamos perder 5 milhões de reais que vai financiar a educação pública? Desculpa. Eu acho que o financiamento é importante. A gente tem que garantir que o dinheiro chegue nas escolas e garantir que o texto legal seja melhorado. Esse é o desafio e essa é a coragem. Bom, cumprimentar aqui o supervisor Luiz Ângelo, que está na qualidade de secretário de Educação, substituindo a secretária Karina. Aqui um cumprimento também, cumprimentar o supervisor Elton, os vereadores, e agradecer a presença de todos. Muito bem, finalizado então os comentários sobre essa audiência pública. Não havendo mais perguntas, convido a todos para a segunda audiência pública desse tema, dia 15 de agosto, quinta-feira, às 18 horas, neste plenário. Também lembrando, as pessoas que não puderem vir, terão direito de participação via online. Então, todos é garantida a participação, mesmo não estando presente aqui no plenário. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente audiência. A todos uma boa noite e uma excelente semana. Obrigado.